Conforto muscular do Matheus Bahia mudou o planejamento do time para hoje, com a escalação do Bernabé na lateral? E se próximo final de semana tu conta com esse jogador, tendo em vista que o Bernabé foi suspenso e não estará à disposição também? Obrigado. Boa noite para todos. Sí, viró un poco el planejamiento. Esperamos hasta hoy. Ontem tuvo un desconforto. Esperamos hasta hoy, mas mudou alguma coisa. Mas são coisas que acontecem no futebol. Agora eu acho que ele pode chegar para fim de semana que é próximo. Assim que vamos estar trabalhando para que ele melhore. Paulo, boa noite. José Alberto, Rádio Gaúcha. De um modo geral, naquilo que a gente comentou entre nós jornalistas e que os analistas do jogo falaram, foi um jogo muito ruim de ambas as partes. A gente sai aqui de trás do campo e passa no meio do torcedor do Internacional. E os torcedores, até de maneira brincando, sem raiva, sem nada, diziam, mas que jogo ruim, como o Inter foi mal. Eu pergunto a você, o jogo foi tão ruim assim? E por que o Inter foi tão mal quanto o próprio torcedor, brincando até, dizia, brincando que sábado à noite esperava mais, amanhã vai se recuperar no domingo, mas todos eles dizendo que o jogo foi, não é ruim, foi muito ruim de parte dos dois times. Da tua parte, o que tu tens a dizer? Foi um jogo baixo, sim. Não queríamos isso, tá bem? Mas nós estamos em um momento de uma transição interna, né? Trocamos um pouco a maneira de jogar quando começamos. Melhoramos um pouco mais agora de atrás para frente, sim. Eles são um time que todos os clássicos que jogamos nos jogaram na transição. Se nós ficávamos abertos, eles iban a fazer o jogo deles também. Então havia momentos que le dávamos a bola a eles, tá? É uma realidade e o jogo podia haber sido muito melhor de las duas partes, sem dúvida. Mas nós já vamos 5 jogos sem perder. Hoje queríamos ganhar, Hoje vinimos a ganhar. Não é que não queríamos perder, não. Hoje vinimos a ganhar. Tuvimos las oportunidades, tuvimos 2 claras, alguna más, mas queremos tener 20 oportunidades como teníamos al principio, mas hoy no está aconteciendo, estamos mudando cosas, estamos en una transición interna, mejorando como time. Pudimos haberlo ganado si hacíamos esos goles que ficaron, que fueron muy claros, mas no aconteció. Mas estamos en esa transición interna, creciendo como time, ya vamos 5 juegos sumando puntos. Así que detrás de ese clásico ruin que falamos, porque todos queríamos un poco más, nos seguimos sumando, seguimos creciendo como time. Mas queríamos, como falei, queríamos ganar. Lo que falaban los torcedores lo falamos internamente, lo falamos con los jugadores, falamos todos, queríamos más, no aconteció. Fue un juego tibio, fue un juego frío, que sentíamos que podíamos dar un poco más, mas ellos estaban esperando que nosotros nos demos un poco más para ellos aprovechar. Então, foi um jogo muito estratégico, cara. Sim? E a vezes o jogo estratégico fica feio para fora. Sim? Assim que nada, seguimos crescendo como time e hay que ganhar o próximo jogo agora. Pesolano, boa noite. Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa transição interna que tu coloca como um fator importante para um desempenho, uma atuação abaixo da expectativa, porque era um Internacional que tu colocava como um favorito, era um Inter que vinha de 4 jogos de invencibilidade contra um rival que estava a 4 jogos sem vencer, e um time muito parecido com o que entrou em campo no Grenal da fase de grupos, com o Bruno Henrique na vaga do Paulinho e o Félix Torres na vaga do Vitor Gabriel, e onde um jogo onde o Inter sai perdendo 2 vezes, consegue marcar 4 gols. Queria que tu explicasse um pouco sobre essa transição interna em relação, talvez a uma estratégia diferente, mas por uma atuação muito abaixo da nossa expectativa, da tua expectativa e da expectativa dos jogadores. Obrigado. Lo que estou falando. Você sabe que nesses jogos nós estávamos colocando uma ideia que era muito atrativa, era muito linda, muito boa, muita intensidade, jogando com bola, pressionando constante, mas não podíamos sumar os pontos que tínhamos que sumar no brasileiro, né? Depois melhoramos un poco defensivamente, comenzamos a sumar los puntos. Entonces el time se va soltando devagar, Eu, hoje, se quero fazer esse jogo de novo, eu seria muito burro. Por quê?
porque eles estão esperando as transições. Eles estavam esperando que nós façamos esse jogo. Eles estavam esperando que nós vayamos mano a mano e que vayamos a pressionar. Iba a ficar muito lindo para fora, mas é o que estavam esperando eles. Tá? Então, a partir de ahí, eles começaram a ter a bola, nós começamos a recuperar e teníamos as transições cortas nós. Depois tuvimos alguma oportunidade. Cuando nos manejamos las bolas, ellos no tenían transición, rodamos un lado, rodamos al otro, mas procurábamos no entrar donde ellos querían. Entonces, por eso falei, un juego que no estamos creciendo, un time que hoy estamos creciendo diferente, ¿tá? Y si Dios quisiera, podamos llegar a lo que éramos al principio, con más solidez y haciendo los goles. Eso sería perfecto. Así que, como falei para você, hoy sumamos, obviamente, como falei, estamos en casa, teníamos que ganar. Veníamos positivamente muito bem nos jogos passados, porque veníamos sumando em jogos muito difíceis. Mas não se deu fazer o jogo que queríamos um pouco melhor. Mas vamos para frente, vamos olhar o jogo seguinte. Tudo bem, Pesolano? Boa noite. Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Até você citou aí em algumas respostas que o Inter atravessa essa transição interna, que o importante também é melhorar como equipe. Hoje, no estágio atual, o sistema defensivo, até porque o Inter sofria muitos gols, já está num momento que que te agrada, e o que fazer do meio para frente, para que o Inter também faça mais gols, até porque é um dos piores ataques do campeonato. Defensivamente melhoramos muito, ¿sí? Hay cosas para melhorar, mas estamos muito bem. Los rivales, si você vê todos os jogos passados, los rivales no tienen oportunidad de goles claras. ¿Tá? Estamos muito bem. Sí, tenemos que melhorar para tener más oportunidad de gol, mas eso lo tenemos que encaixar, né? Você pode ter más oportunidad de gol, no ficar libre atrás. Por eso estamos en pleno crecimiento en ese sentido. Así que nada, como falei, tenemos que seguir melhorando. No vamos tristes porque estamos en casa por la fiesta de la torcida. Cara, nos vamos tristes. Merecía esta fiesta, si Dios quisiera, la podemos tener el domingo próximo contra Mirasol. Es un juego una hora diferente y vamos a tener acá, pueden venir todos. Dios quisiera que vuelten a pasar esa fiesta y nos entregarle la victoria a ellos, ir caminando todos juntos. Hoy ficou triste porque no pudimos darle los 3 puntos para ellos. Pesolano, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. É interessante como o Inter não tem conseguido se impor em casa e fora tem conseguido bons resultados nesse Campeonato Brasileiro, né? Por quê? Por que o Inter em casa não está conseguindo se impor perante seus adversários, não está conseguindo ser aquele time que a gente já conhece no Beira-Rio de colocar o adversário? O senhor já explicou a estratégia de hoje, mas eu quero saber no macro nesse Campeonato Brasileiro, por que o Inter não tem conseguido se impor dentro da sua casa e conseguir os resultados aqui no Beira-Rio? Por isso mesmo que estou falando. Essa de que não podemos abrir todo por ir a buscar o resultado, como lo hicimos los primeros jogos y no ganábamos, perdíamos. Entonces estamos procurando ir imponiendo nuestras ideas de atrás para frente. ¿Ya? No dejar todo libre, como por momento no era tanto libre, sino que ellos tenían una oportunidad muy clara, hoy no la tienen. Ahora necesitamos tener más oportunidades, colocar al rival en bloque alto de nos. Mas eso va a ir llegando, va a ir llegando. Más importante es que falei, ser un time, seguir sumando. Nos necesitamos sumar puntos. Mas nos vamos con la raiva hoy de no poder haber, no solo dar otra cosa para afuera, sino haber ganado. Porque si no hacíamos uno de los goles que tuvimos para hacer, estaríamos hablando otra cosa porque el juego estuvo controlado. Mas dentro del control, como vos si todos quisiéramos tener más oportunidad de gol y ser más avasallante y estar presionándola encima. Mas eso se va a ir consiguiendo con el tiempo. Pesolano, Jairo Vink da Baldasso TV. Não te parece que o Inter fora de casa é um time muito intenso, briga o tempo todo, quando vem no Beira-Rio, o Inter perde essa intensidade. Por coincidência, quando utiliza 2 jogadores que não têm tanta intensidade, como o Bruno Henrique e o Alan Patrick. Esses jogadores atrapalham na intensidade do time em casa? Bruno Henrique ha jugado afuera também, coloca intensidade para caramba. Alan Patrick, cara, é o jogador de mais qualidade que temos. El fútbol es un momento. Nos necesitamos mucho de él. Es nuestro 10, es nuestro capitán. El capitán es el 10 de tu Inter. Nos necesitamos de él. Él es el mejor jugador que tenemos. Una cualidad tremenda. Todos quisieran tener a Alan Patrick. El fútbol es un momento. Y eso él
sabe y va a comenzar a marcar diferencia como él le hacía. Estoy tranquilo con eso. No es por él, porque al principio él jugaba y también teníamos mucha intensidad allí. Es todo chisme, es todo lo que yo estoy intentando arrumar. Es un problema mío, no es de jugador. Así que yo estoy muy tranquilo, tenemos jugadores de calidad y que ya van a marcar la diferencia que eles quieren também. Professor, que Cassiano Cardoso, canal do Nando Gross, a gente tinha a expectativa do Matheus Bahia sair jogando e a gente tinha a ideia de, com o Matheus Bahia, por exemplo, dobrar o Bernabé, teria um time um pouco mais equilibrado. Só que hoje a gente teve a entrada do Bernabé, a gente teve o lado esquerdo com o Carboneiro, que são jogadores bastante ofensivos, mas ainda assim a gente conseguiu, eu pelo menos consegui enxergar uma consistência defensiva e até de certa forma o Bernabé muitas vezes contido, o Inter não avançando tanto, até um pouco da tua explicação em relação às transições. Como que tu enxerga as peças que o Inter tem e se, enfim, os jogadores são ofensivos de fato, eles conseguem recuar? Como é que é a construção desse time que tu encontra do Colorado? Por favor, obrigado. Muito contento por o que você falou. Hoje Bernabé fez um jogo muito bom defensivamente, sim. Mas a veces lo que acontece, estamos perdiendo ofensivamente. Si yo libero más a él, tendríamos un poco más ofensivo también. Mas perderíamos eso defensivo que hoy hizo bien. Entonces estamos buscando, estamos procurando ese equilibrio en el día a día. Él viene mejorando mucho, hoy es un juego muy bueno defensivamente. Así que nada. Son características ofensivas, mas si un momento fica un poco más atrás, él puede ajustar un poco más defensivamente como hoy lo hizo. Fue inteligente cuando subir. Así que nada, él va a seguir creciendo y sin duda ya vemos un jugador que puede jugar en diferentes partes del campo, que eso es muy importante para él también y para el time. Professor, aqui do lado, Alexandre Ernest, do programa Intervenção e da Masper TV. Vou pegar uma frase que o senhor disse há pouco. O futebol é momento, usando a respeito para o Alan Patrick. Mas, ao mesmo tempo, essa semana a gente teve uma expectativa em cima, e eu vou me repetir aqui nas perguntas, tá? No Alex, né? Que é um menino que tinha um momento no Campeonato Gaúcho, talvez tenha sido o destaque do Campeonato Gaúcho. Ele acaba num ostracismo, joga pelo Sub-20, e enxerga o momento dele na temporada ficar atrás do Kaique, que vem, por exemplo, de uma lesão. Por que o momento do Alan Patrick é diferente do momento do Alex? Por que o Kaique serve, por exemplo, mais do que um menino que talvez seja até um ativo do clube e que nesse momento ele está sendo, querendo ou não, botado de lado até para jogar no Sub-20? E qual até a ideia, né, de usá-lo no Sub-20 também? Obrigado. Alex es un buen jugador, es un menino, mas siempre pregunta por jugadores que no juegan. Alex. Cara, a veces procuramos más like que pregunta. No gosto siempre la misma pregunta. Siempre pregunta por jugador que no juega. Alex es un menino que viene creciendo, jugó, venía mucho tiempo sin jugar, jugó entre semana. Es un menino que tiene que crecer. Es un buen jugador, cara. Muy buen jugador. Un menino que entrena muy bien. Después tenemos jugadores que vinieron de refuerzos. Você tiene que tener un equilibrio en el equipo. Es nuestro activo, porque hoy el entrenador lo hizo activo. Porque Alex no jugaba sub-20, no pasado jugaba poco. ¿También? Entonces ahora yo tengo que procurar el momento que yo siento que sea necesario para él y para el equipo. Si yo colocaba a Alex antes, capaz que hoy no estamos hablando de Alex y capaz que Alex ya no estaba más en el primer chimi porque lo quemaba antes. Entonces, un entrenador está todos los días con los jugadores y eso, tiene que confiar. Estamos haciendo lo mejor para Alex y lo mejor para Winter. Y lo mejor para ganar cada show. Alex viene creciendo mucho, tiene que seguir sumando minutos. Así que nada, Kaique venía entrenando muy bien, machucó. Tem Tabata también que lo viene entrenando muy bien, que necesitamos pegar también la confianza de Tabata, un jugador que tiene que marcar diferencia. Thiago Maia viene recuperando también su performance, tem mucho para dar Thiago Maia también. Bruno Henrique, un gran jugador. Tenemos jugadores que tenemos que ir recuperando devagar, y no es colocar un menino por colocar o cuándo colocarlo.
lo tengo todos los días. Si Dios quiere va a seguir sumando minutos en la sub-20. Si lo necesitamos próximo domingo, jugará o no jugará. Mas lo más importante hoy es que los que entraron dentro del campo hicieron lo mejor para el Inter, siguen creciendo, y los que están fuera seguir trabajando para tener la oportunidad de ellos. Boa noite, Pesolano. Tim Langendorf, Rádio Inferno. Hoje, na beira do gramado, eu percebi tu mais enérgico. Em alguns momentos, gesticulava bastante, parecia mais intenso durante toda a partida. Porque normalmente há alguns momentos de mais calma, mas hoje me parecia mais nervoso, mais angustiado com alguma coisa, gesticulando bastante. O que aconteceu no jogo de hoje? Que tu acha que faltou, que talvez tu precisava passar para os jogadores com mais intensidade, que não deu certo nessa partida? Obrigado. No, você está olhando tácticamente lo que eles querem fazer, o jogador está jogando, você vê os espaços que eles querem procurar. Então aí ficava um pouco, quando eles colocavam a TT por dentro, a Pavón aberto por fora, isso nunca lo fizeram. Hoje foi um movimento novo deles. Então eles que queriam pressionar mano a mano para que TT le coma la costa no seu lateral e tirar nosso zagueiro para fora. Tá? Então aí iba a caer Vinícius segunda trave e podia fazer muito dano. Então aí havia momentos que chamava Villagra para ajustar esse espaço, então faltava um jogador para pressionar arriba. Então eles preferi fazer essa movimentação estratégica para quê? Para que eles não procurem o espaço que eles queriam. Então aí você fica mais nervoso por momento, né? É normal o jogo, aí jogo que estou mais nervoso, jogo que estou mais tranquilo. Mas, cara, os jogadores fizeram um bom jogo. Ficou chato para ver, mais estratégico o jogo, mais chato para ver fica. Isso é seguro. ¿Sí? Mas vamos tentar melhorar, que seja estratégico, que seja mais lindo para o torcedor e ficar com os 3 pontos, isso seria ideal. ¿Sí? Assim que vamos tentar seguir melhorando. Pesolano, boa noite. Bruno Marcilli, RBS TV. Muito tem se falado, né, sobre o equilíbrio do Inter, né, sobre a questão tática da equipe que você tem coletiva após coletiva falado, né, que busca um equilíbrio. Talvez seja o setor ofensivo que ainda te carece um pouco mais de atenção, que você gostaria de ver melhor. E também trago o exemplo do Villagra, né? Desde que ele entrou na equipe, o Inter teve uma consistência defensiva também. O time parece ter se ajeitado a partir também da entrada dele. Queria que você analisasse essas duas questões. A defesa volta a ser uma questão positiva, porque não sofreu gols nesse clássico. E faltou um pouquinho também lá na frente, né? É lá na frente que ainda está faltando para ganhar um pouco mais desse equilíbrio? Falta estar encaixando lo de atrás com a frente. Não é que os jogadores da frente estão faltando, os jogadores de atrás não estão fazendo bem. O time lo está fazendo bem, defensivamente estão todos colaborando muito bem, tapando os espaços que o rival iba a utilizar, mas está faltando encaixar isso, lo defensivo com lo ofensivo para ter mais oportunidade de gol. Assim que nada, como falei, vamos seguir trabalhando e vamos tentar melhorar isso. Lo mais importante é que seguimos sumando, já jogamos, não sei, os últimos jogos, 4 clásicos, né? Não sei se mais ou menos. No perdimos, seguimos sumando. Así que nada, ahora el próximo juego va a ser muy difícil en casa. Mirasol juega muy bien, viene jugando la Copa, hay que saberlo jugar. Así que, como falei recién, si Dios quiere que la torcida esté con nosotros, venimos 5 juegos sin perder, venimos 5 juegos sumando puntos. Es más positivo, venimos 5 juegos sumando puntos. Que la torcida venga, que estemos juntos. Vamos a vencer el próximo juego, vamos a dar una virada de llave en el ano. Professor, aqui Douglas de Moliner, canal Colar Repórter e AM Colorado. Para dar essa liga, para esse equilíbrio que tu busca, que tu citou essa união da parte de trás e da frente, isso passa muito pelo Alan Patrick, ele já foi um tema dessa entrevista coletiva aqui. E eu quero voltar justamente porque, por mais que pareça em determinado momento que o Alan Patrick esteja numa má fase ou num mau momento, o passe para o Borré, por exemplo, na grande área para finalizar é do pé dele. As grandes oportunidades, ou a maior parte das oportunidades que o Inter cria, muitas vezes sai, né? Um lance que tu cita bastante, muitas vezes é o gol do Carboneiro no Clássico Grenal, que não aconteceu, né? Também é um passe do Alan Patrick. Não é nem uma questão dele estar ou não confortável, é o que falta tu encontrar para deixar ele mais confortável, para ele criar mais oportunidades e os atacantes que às vezes não estão fazendo nenhuma quando tenham 2, 3, 4, para que o torcedor também consiga ver esses números do Alan Patrick. Un hombre más ofensivo y un hombre menos defensivo para que
no fique tan previsible para marcar a Alan Patrick, para que tenga más opciones de pase, para que los otros jugadores se lleven la marca y él pueda aprovechar. Por eso falei un tema mío, un problema mío. Aí você falou tudo. Tá? Mas hoje estamos nesse momento de transição. Estamos recuperando una cosa y necesitamos encaixar con lo otro, sin perder lo que estamos recuperando. Así que, como você falou, Alan Patrick participa en todas las jugadas ofensivas diferenciales nossas. Por eso falo, es nuestro 10, es nuestro capitán, es nuestro jugador diferencial. A L, Carbonero, Borré, ¿sí? Alejandro Cuantrodente, tenemos jugadores más. Ahí tengo que procurar eso para que él se sienta más confortable y encontremos el Alan Patrick que queremos y teniendo la solidez que queremos. Professor Pezzolano, Adriano Garcia, Rádio Galera, a gente falou na outra coletiva sobre essa transição e hoje se fala muito nessa questão da transição, se elogiou bastante a entrada do Vidagra, mas tem um jogador também que pouco ou talvez muito se fala pela idade dele, que ele entrou e ele consegue fazer a defesa ter um controle melhor, que é o Gabriel Mercado, e você não vai ter esse jogador para o próximo jogo. O quanto vai fazer falta o Gabriel Mercado? Mercado, como todos nós, você sabe, qualquer jogador que falte para nós não se faz muita falta, ¿sí? Mas Gabriel Mercado, você sabe o que é outro capitão de nós, é um jogador, cara, dá todo o que tem, ¿sí? Com 39 anos, ele joga, ele bate contra um jogador que mide 1,95 e gana los duelos, está sempre bem posicionado dentro del área, ayuda mucho a los compañeros, da mucha tranquilidad a los compañeros. Es increíble el zaguero que tenemos, el jugador que tenemos y el compañero dentro del vestuario que tenemos. Así que nada, yo estoy muy feliz, como falo siempre, ¿no? De tener a cada uno de ellos, mas de tener un jugador como Mercado en el equipo. Obrigado, gente. Finalizando a coletiva, reapresentação terça-feira de manhã.